Sejam muito bem-vindos a mais um Bíblia, papel e caneta, onde estão aqueles que amam a palavra do Senhor, que são apaixonados pela Bíblia e quando leem essa palavra ficam com o coração queimando, com a alma desejosa de ouvir a voz de Deus. Você que ama a palavra do Senhor, já compartilha essa live com um amigo, com um colega, manda esse aviãozinho aí para geral, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente, tá? A gente vai fazer uma live de aproximadamente 1 hora aí, então prepara o teu coração para se aquecer com a palavra de Deus. Vamos lá? O livro é Êxodo, o capítulo é o 3, o versículo é o de número 1. O livro é Êxodo, o capítulo é o 3, o versículo é o de número 1. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe um anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que estás no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Nós vamos ficar até aqui, Êxodo 3, nós vamos meditar do verso 1 ao 7. Outro dia eu vou fazer uma live com vocês do 8 até o final desse contexto. E outro dia eu faço uma live pregando o mesmo texto de forma diferente. Esse texto é muito rico, tá? É muito rico. Então existem várias revelações aqui. Bom, esse texto aqui, ele narra um encontro que Moisés vai ter com Deus. Esse encontro aqui vai marcar a vida de Moisés de tal forma que a partir desse episódio ele vai ter um destino. Ele vai entender o propósito da vida dele a partir desse encontro. Moisés já havia vivido muita coisa nessa terra, mas ainda não tinha vivido esse nível de experiência com Deus. Essa experiência vai ser tão marcante que vai dar um destino para Moisés. Moisés havia matado um egípcio e por causa disso fugiu. Nessa trajetória de fugir, ele vai
construir uma família, vai constituir família. Aqui, ó, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ela chamou o seu nome de Gerson. Então Moisés constitui família. E agora ele vai trabalhar para o seu sogro. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele está trabalhando aqui para o seu sogro. E algumas aplicações aqui são interessantes. Primeiro essa aqui. Quando Deus decide encontrar Moisés, quando Deus decide escolher Moisés, Moisés estava fazendo isso aqui, apacentando o rebanho de Jetro. Moisés não está parado, Moisés não está prostrado, Moisés não está fazendo nada e de repente Deus chamou ele e disse: vem para cá libertar o meu povo da escravidão. Não, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro. Então Moisés ele está trabalhando, Moisés não está parado, ele está apacentando o rebanho de Jetro. Quando Deus decide chamá-lo para esse propósito de libertar Israel do Egito. Porque Deus nunca chama quem está parado. Deus nunca chama quem está prostrado. Deus nunca chama quem está caído. Deus nunca chama quem não está fazendo nada. Deus sempre chama quem está trabalhando. Deus nunca chama desocupado. Então você que está trabalhando, que está fazendo um monte de coisa, está dizendo: não tenho tempo para Deus. Porque eu estou fazendo faculdade, porque eu estou fazendo colégio, porque eu estou fazendo curso, por causa disso, tal. É você que Deus quer. Porque Deus nunca chama quem está parado. Deus só chama quem está no movimento. Quem trabalha, quem está ocupado. Todos os homens de Deus na Bíblia, quando receberam uma vocação, eles estavam fazendo alguma coisa. Cuidando de alguma coisa, trabalhando. Deus não chama preguiçoso, Deus não chama prostrado, Deus não chama alguém que fica se encostando no outro, não. Deus só chama quem se movimenta. O que Moisés está fazendo? Moisés está apacentando. É nesse movimento de apacentamento, de trabalho, que Deus decide chamar Moisés. Aí acontece algo interessante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho por onde? E levou o rebanho atrás do deserto. Ele leva o rebanho atrás do deserto. Nesse momento que ele leva o rebanho para trás do deserto, ele vai se encontrar com um anjo. O anjo aparece dentro da sarça no momento em que ele vai para o rebanho por trás do deserto e vai ao monte de Deus, a Horebe, e vai aparecer um anjo dentro da sarça. É dentro desse local. Passando por esse local, em movimento desse local.
São nos nossos desertos que ouvimos a voz de Deus. É dentro do deserto que nós ouvimos a voz de Deus. É no meio das aflições. Deus disse no livro de Oséias: em deserto de terra muito seca, eu, Senhor, te conheci. É dentro dos processos que nós vivemos as maiores experiências com Deus. São nos nossos desertos que ouvimos a voz. Às vezes a vida está tão corrida com o sucesso, com o prêmio, com as coisas grandiosas dessa vida, que nós se esquecemos de ouvir a voz dele. Mas quando nós passamos por processos, por crises, por desertos, nós ouvimos a voz. O nosso coração fica mais sensível à voz quando passamos pelo deserto. Não é que Deus só quer falar com a gente quando a gente passa por deserto. É que o nosso coração só fica sensível quando nós passamos por processos. E levou o rebanho atrás do deserto. E veio a um monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Aonde o anjo aparece? No meio de uma sarça. Alguém pode dizer para mim o que é uma sarça? Quem sabe o que é uma sarça, escreva aí nos comentários. Quem sabe o que é uma sarça? Escreva aí no comentário. Planta. Que planta é essa? Ó, já estão colocando. Isso aí, o povo está afiado na Bíblia. É óbvio que se você for procurar numa pesquisa rasa, você não vai ter o significado original dessa planta. Que no hebraico, a planta que está sendo colocada aqui é um espinheiro. Ou seja, é uma planta que tem espinhos. Olha que interessante. O anjo do Senhor resolve aparecer dentro de uma planta que tem espinhos, que é chamada como um espinheiro. Essa planta tem espinhos, mas o anjo resolveu falar através dela.
Essa planta tem espinhos, mas o anjo resolveu usá-la. Porque mesmo tendo espinho, o anjo quer falar através dela. Os espinhos não impedem o anjo de usar essa planta. Então não é porque ela tenha espinho que o anjo não vai usá-la. Ela tem espinhos, mas o anjo quer usar para um propósito. Mesmo com espinhos, Deus vai te usar. Porque os seus espinhos não impedem você de ouvir a voz de Deus. Paulo também tinha um espinho na carne. E ele pediu ao Senhor 3 vezes que tirasse. E o Senhor não tirou. Tem coisas que não dependem de oração para Deus arrancar. Deus não vai tirar. Porque é propósito dele deixar lá. Porque Paulo diz que o Senhor deixou o espinho para que ele não se engrandecesse e não fosse tomado pela soberba. Porque o espinho fazia ele lembrar para quem era a glória, para quem era o louvor de todas as revelações que ele tinha. Pedro tinha espinhos, mas Deus resolveu usá-lo. Paulo tinha espinhos, Deus resolveu usá-lo.
Não é porque você tem espinhos que Deus não vai te usar. Davi tinha espinhos, mas Deus resolveu usá-lo. Tantos homens que passaram na Bíblia que tiveram muitos espinhos, virtudes e defeitos, qualidades e limitações. Mas os espinhos nunca foram um motivo para impedir alguém de ser usado por Deus. Os espinhos não impedem o anjo de aparecer. Mesmo com espinhos, Deus vai te usar. Mesmo limitada, Deus vai te usar. Mesmo em processos, Deus vai te usar. Mesmo em crise, em guerras, em crises existenciais, em problemas, em dificuldades que você não tem respostas, em problemas que você não tem solução, em situações que você não consegue vencer, em guerras que você ainda está em conflito, em situações que você ainda não conseguiu vencê-las, mesmo você em processos com espinhos, Deus vai te usar. É um espinheiro, mas Deus resolveu falar através dessa sarça. Agora, olha que detalhe interessante que Moisés está dizendo para nós. Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. Isso aqui é tremendo. E a sarça não se consumia. Ela ardia, ela pega fogo, mas ela não se consome. O fogo que está na sarça não destrói ela. Você consegue pegar essa palavra? O fogo que está na sarça, ele não desfaz a sarça. Mas esse fogo que está dentro da sarça vai revelar o destino de Moisés. Então esse fogo, ele não destrói, mas esse fogo revela destino. Porque a voz que fala por dentro desse fogo não está destruindo a sarça, mas está revelando o propósito de vida de Moisés. É um tipo de fogo que não mata, mas revela destino. Esse fogo não mata, mas revela propósito. O fogo que vem de Deus, ele não destrói. O fogo que vem de Deus, ele não divide. O fogo que vem de Deus, ele não desfaz. O fogo de Deus não mata. Fogo de Deus não vem para destruir, fogo de Deus vem para revelar destino. É uma sarça que não se consome. O fogo queima, 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 mas não destrói a sarça. Em compensação, a voz que grita no fogo revela o destino de Moisés. É por isso que Deus quer fazer esse fogo queimar dentro de você. Que esse fogo vai revelar o destino. Você precisa deixar esse fogo te consumir, te queimar por dentro, porque esse fogo não vai te matar, esse fogo não vai deixar queimaduras em você, esse fogo não vai deixar feridas como você recebeu da vida. Esse fogo vem para revelar destino. Ele vem para revelar o seu propósito.
E apareceu-lhe o anjo do Senhor e uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. E Moisés disse: agora virarei para lá e verei esta grande visão. Então, Moisés quer virar para ver a sarça, porque a sarça não se queima. Então Moisés decide continuar olhando para essa circunstância. Ele quer se aproximar, chegar mais perto, porque está acontecendo algo aqui que ele nunca viu. Ele está vendo uma sarça que não se queima. E o que está acontecendo está chamando a atenção de Moisés, de modo que Moisés vai se levantar e vai na direção da sarça. Por que Moisés vai até a sarça? Porque a sarça está chamando a sua atenção. Deus sabe como chamar a sua atenção. Deus sabe como te despertar. Deus sabe como fazer você sair de um lugar e ir para o outro. Deus sabe como despertar sua atenção. Deus sabe como movimentar seus passos. Deus sabe como tirar você de uma casa e te levar para outra, te arrancar de um trabalho e te levar para o outro. Deus sabe como mudar suas amizades, como mudar seus caminhos, como mudar relacionamento. Deus sabe como te chamar a atenção. Ele sabe trazer você para perto. Ele toca naquilo que desperta a sua atenção. Ele mexe em coisas que estão próximas de você. Ele toca em ambientes, ele muda situações para chamar a sua atenção, porque Deus sabe como chamar a sua atenção. Deus sabe como te fazer olhar. Deus sabe como trazer você para perto. Deus sabe em quem Ele pode tocar. Deus sabe em qual ambiente Ele tem que mudar. O que Ele tem que fazer para você ser chamado a atenção. Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não queima. Deus está chamando a atenção de Moisés como uma sarça que não se queima. Agora é isso. Agora olha isso aqui, ó. Olha isso. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: isso aqui é Deus falando. Moisés, Moisés,
E bradou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Deus não chama uma vez, Deus chama 2 vezes o nome dele. Porque primeiro Deus fala, depois Deus confirma. Deus falou uma, mas vai falar 2. Porque tem gente que, se ouvir a primeira, acredita que não é ele que está falando, então ele repete, para mostrar que ele é Deus que confirma. Por isso que Números 23 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não aconteceria, diria e não cumpriria. Tudo que Deus fala, Deus confirma. Deus é Deus que fala, mas é Deus que confirma. Ele não vai dizer só uma vez, ele vai repetir para mostrar aquele que está falando. Que ele não quer que haja dúvida. Então ele não grita só Moisés, ele grita Moisés, Moisés. Porque primeiro Deus fala, depois Deus confirma, para dizer: essa voz é minha, quem está falando sou eu, quem está confirmando sou eu, a chamada quem dá sou eu confirmo a palavra, eu confirmo o destino, eu confirmo o propósito. Então Deus não fala só, ele confirma aquilo que fala. Deus não fala só, ele vai comunicando o que está falando, ele vai confirmando a palavra. Ele não dá só uma direção, ele vai confirmando a direção. Ele não revela só o caminho, ele vai confirmando o caminho. Ele vai falando uma vez, mas ele fala 2. Ele é Deus de confirmação. Por isso que o número fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não confirmaria, e não cumpriria, e não aconteceria. Deus é Deus de confirmação. Agora olha isso. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Pera. Alguém está falando para Deus aqui qual é o nome desse cara? Alguém na história está falando para Deus qual é o nome desse cara? Então aqui tem um terceiro ponto. Moisés, Moisés. Deus conhece seu nome. Deus fala, Deus confirma e te chama pelo nome. E ele disse: eis-me aqui. Moisés nunca ouviu a voz de Deus. Mas a primeira vez que Deus fala, ele entende que é uma voz superior a ele. Ele se submete a ela. Não há dúvida quem é que está falando com Moisés. Cara, isso aqui vai te fazer levantar da cadeira. Onde você estiver, tu vai falar em línguas agora. Se tu não falar... Olha o que Deus diz. E disse quem? Deus. O que Deus fala? Não. Primeiro, Deus chama o nome de Moisés para chamar a atenção dele. Segundo, Deus diz a primeira palavra que quer falar com Moisés: não te chegues para cá.
Primeiro, Deus chama a atenção de Moisés. De que forma? Chamando ele pelo nome. Segundo, Deus fala para ele: não te chegues para cá. Nem sempre Deus fala com sim. Primeira palavra que Deus fala com Moisés: não te chegues para cá. Primeira palavra é essa: não. Nem sempre Deus fala com sim. Às vezes Deus vai dizer não. Agora, o problema é que a gente só fica com não. O problema é que a gente questiona só por causa do não. A gente não entende o que vem depois. A gente fica triste porque ele disse não, mas a gente não entende o que vem depois. Porque o não de Deus sempre vem acompanhado de alguma coisa. Guarda isso, pelo amor de Deus. Deus nunca diz o não só por dizer. O não dele sempre vem acompanhado de alguma coisa. Deus não disse só não para Moisés. Deus disse: não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Então por que Deus está dizendo não? Porque Deus está dizendo: Moisés, eu estou te protegendo, Moisés. Essa terra é santa. Você não pode pisar aqui dessa forma. Tira a sandália dos teus pés. Então esse não aqui, ele está envolvido com proteção.
E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Eu não vou nem entrar nessa parte aqui do sapato, porque eu vou tirar um dia só para fazer uma live em cima desse versículo, tá? Só em cima disso aqui, porque o lugar que tu estás é terra santa. Vou tirar um dia só para fazer uma live. Isso aqui dá uma live inteira, só essa parte aqui. Não te chegues para cá, que aqui é muito profundo, a intenção de Deus com Moisés é muito profunda. Tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Primeiro ponto errado que as pessoas interpretam é que as pessoas falam assim: porque a terra é santo, o local é santo, o ambiente é santo. Quando você está na igreja, tira o sandália dos teus pés, porque a terra é santa. Não, o local não é santo, a terra não é santa. A terra é corruptível, quer dizer, nós somos corruptíveis, e a terra foi contaminada pelo pecado. Então por que ele diz: tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa? Guarda isso aqui. Porque todo lugar que está a presença de Deus se torna santo. Então não é o lugar que é santo. Santo é a presença que habita no local. Então não é o tijolo que é santo. Santo é a presença que habita no local. Então não é o púlpito da igreja que é santo. Não, santo é a presença que se manifesta em cima do púlpito. Então não é o banco da igreja que é santo. Santo é a presença que se manifesta dentro daquele lugar. Então o santo aqui não é a terra, não é o arbusto, não é a planta, não é o espinheiro. Não, isso é só uma planta da terra. Santa é a presença que fala dentro da sarça. Então por causa dessa presença, o ambiente se torna santo. Porque Deus é santo. Então Moisés, tira o sandália dos teus pés, que esse lugar é santo, porque a minha presença é santa e eu estou santificando o local. Vou nem entrar nisso aqui, que isso aqui vai... Eu vou pular para o 7 e a gente termina a live. Outro dia eu continuo esse texto todo, tá? Outro dia eu vou até o verso 22 com vocês. Vamos para o 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores e porque conheci suas dores. Preste atenção aqui. Preste atenção. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que estás no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores. Então Deus fala com Moisés, mas Deus está falando com Moisés por causa de quem? Deus fala com Moisés, mas Deus fala com Moisés por causa de quem? Deus fala com Moisés, mas Deus está falando com Moisés por causa de quem?
Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Então Deus está vendo a aflição do povo, Deus está ouvindo o clamor do povo, Deus conheceu as dores do povo, e por causa do sofrimento de alguém, Deus fala com Moisés. Então a vida de Moisés é resposta para um povo que está clamando. Eu vou repetir isso. A vida de Moisés é resposta de um povo que está clamando. E tem ouvido o seu clamor, porque conhecia as suas dores. Então Deus está vendo o povo clamar, o povo sofrer, o povo orar, o povo ser afligido. Deus está vendo tudo isso. E é por causa do sofrimento do povo que Deus fala com Moisés. Então a vida de Moisés é a resposta de clamor do povo. O povo ainda não sabe disso, mas Deus está levantando Moisés por causa do povo. Deus está falando com Moisés por causa do povo. Deus vai dar sinais para Moisés por causa do povo. Então Moisés é a resposta da oração desse povo. Alguém já pegou isso aqui? Porque é exatamente isso. Sua vida é resposta para alguém. Deus fala com Moisés, mas é por causa do povo. Que a vida dele é resposta para quem está orando. A sua vida é resposta para alguém. Sua vida é sinal na vida de alguém. Alguém que está orando, alguém que está clamando, alguém que está pedindo tanto a Deus. Deus vai levantar a sua vida como resposta da oração de alguém que geme, da oração de alguém que está chorando, da oração de alguém que está dizendo: Senhor, me socorre. Deus vai levantar a sua vida como resposta para alguém que está sofrendo tanto, tanto, tanto. Alguém que está precisando de um relacionamento, de amizade. Alguém que está precisando de socorro. A sua vida é resposta para alguém. Alguém que está sofrendo a mesma coisa que você. Alguém que passou o mesmo processo que você. Alguém que passou a mesma guerra que você. A sua vida, ela é resposta. É por isso que Deus vai dar dons a Moisés. Por isso que Deus vai dar autoridade a Moisés. Nunca foi por causa dele, não é sobre nós. Deus dá para ele, mas para abençoar o povo. Deus fala com ele, mas por causa do povo. Deus dá sinais para ele, mas é para tirar o povo de lá. Então nunca foi sobre nós, nunca foi sobre a gente. Não é sobre você ser cheio, é sobre você ser usado para alguém. Não é sobre você reter aquilo que Ele te dá. É sobre você ser instrumento, ser voz profética para quem precisa. Não é para a sua glória, não é para o seu mérito, não é para o seu louvor, é para alcançar alguém.
Então tudo que você tem é por causa de alguém. Tudo que Deus te deu é por causa de alguém. Tudo que Deus fez é por causa de alguém. O lugar que você está, o ambiente que você pisa, o destino que Deus te deu, o local que você está entrando, o dom que você tem, aquilo que está sobre as suas mãos, é por causa de alguém. Alguém que você ainda não conhece, alguém que você não sabe quem é, mas que Deus já tem um destino certo. Que não é sobre você, é sobre um Deus que te enche para alcançar alguém. É sobre um Deus que te dá dons para alcançar alguém. É sobre um Deus que te dá uma palavra para alcançar alguém. É sobre um Deus que te dá direção para alcançar alguém. Então você não vai assumir uma posição porque tem capacidade de fazer. Você vai fazer porque Ele vai te capacitar para isso. Você não vai assumir um propósito porque você tem condições de fazer. Você vai assumir porque Deus te deu propósito e capacidade para isso. Entende isso? Deus lhe deu algo por causa de alguém. É só você entender isso, que tudo que você tem é por causa de alguém. Tudo que Deus colocou na sua mão é por causa de alguém. E Ele não te daria nada disso que você tem se não fosse para alcançar alguém. Alguém que precisa, alguém que está clamando, alguém que está chorando, que está sofrendo, alguém que está pedindo resposta, alguém que está debaixo de guerra, alguém que está padecendo, alguém que está com necessidade, alguém que está sofrendo, e você vai ser resposta para essa pessoa. Não importa se você não tem capacidade para assumir o destino. Não importa se você não tem capacidade para assumir o propósito. Deus não está chamando aqui quem fala bem. Deus não está chamando aqui quem tem dom de oratória. Deus não está chamando aqui quem tem uma capacidade divina de realizar as coisas espirituais. Não, Moisés é comum, é simples. A gente conhece o Moisés que foi muito usado por Deus, mas esse Moisés aqui, até se encontrar com Deus, ele havia matado um homem, matou um egípcio, fugiu para Midian. O passado de Moisés é um passado vergonhoso. Mas os espinhos de Moisés também não impedem ele de ser usado. Deus vai usar Moisés. Porque Moisés é a resposta que Deus quer dar para um povo que está clamando e sofrendo dentro do Egito. Esse é o Bíblia, papel e caneta. Se você está assistindo agora do YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. Em breve nós vamos fazer a segunda parte dessa mensagem sobre o encontro de Moisés na sarça que não se consumia. Deus nunca escolheu gente perfeita para ser usado. Deus sempre escolheu alguém limitado, dependente, mas para ser usado de acordo com o propósito dele. Esse foi o Bíblia, papel e caneta. Deus abençoe sua vida. Fica na paz.